Eu queria compartilhar nesta noite uma palavra que está em Lucas capítulo 10, verso 25. Lucas capítulo 10, verso 25. Diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Chegando-se perto, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual desses 3 te pareceu ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Amém. Queridos, nós vemos aqui uma passagem bem conhecida do bom samaritano. E existe um foco central nesta passagem. Muitas vezes, nós acreditamos que, até pelo tempo gasto na explicação dada por Jesus, o foco seria em relação ao próximo. Há uma pergunta aqui, que o mestre da lei, que o intérprete da lei fez a Jesus Cristo: quem é o meu próximo? Se você prestar atenção nesta narrativa de Jesus, ele conduz sobre uma parábola, sobre uma história, sobre uma aplicação, em que ele não vai responder essa pergunta. Jesus Cristo, ele não responde quem é o próximo, mas ele aponta, ele responde para quem serviu o próximo, ou quem amou o próximo. A questão aqui não é quem ama, quem é o próximo, mas quem ama o próximo, ou quem eu sou. Não se trata de quem é o meu próximo, mas se trata de quem eu sou. Se eu sou o sacerdote e o levita indiferentes, ou como o samaritano mais improvável entre eles, aquele que ama, aquele que serve. Portanto, querido, o que está acontecendo aqui se trata de uma questão de que, antes de fazer, é necessário ser. O foco não está em fazer. É óbvio que também há uma aplicação e um ensino na importância de cuidar destes, que aqui figura neste homem que foi roubado, desse homem que foi agredido. Há sim todo um contexto nisso, mas o centro desta mensagem também não é isso. O centro dessa mensagem, querido, é a pergunta que foi feita no início desse texto, quando este homem encontrou Jesus: que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta que ele fez a Jesus Cristo.
Ele mesmo responde, Jesus sugere a ele o que você acha. E ele responde sabiamente, ame a Deus e ao próximo. Mas, se você prestar atenção nessa resposta em que Jesus aprovou, ele disse, isso mesmo, faça isso e viverás. Mas a questão principal é possível? Ame a Deus e ao próximo. Essa palavra original do grego, amor, é ágape, ou agapau. Não se trata de ter um amor como nós temos uns pelos outros, do ponto de vista meramente humano. Está falando do amor que é gerado por Deus. Esta palavra significa o amor divino. Eu quero te perguntar mais uma vez, é possível amar a Deus e ao próximo com este amor divino? O que farei para herdar a vida eterna? Parece que esse religioso, aliás, parece que os religiosos em si estão sempre se perguntando o que deve ser feito. Que regras devo cumprir? Ele pergunta, o que farei? O que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? Queridos, a Bíblia não é um livro de regras. A Bíblia é um livro que revela o coração de Deus, que revela o coração do Pai. Portanto, é muito comum as pessoas se depararem conosco, os pastores, e fazerem perguntas das mais diversas. Olha, pastor, eu posso fazer isso? E normalmente, quando essa pergunta vem, a pessoa está querendo ouvir um sim, né? Mas a questão não é se eu posso fazer. A questão principal aqui é, entre outras coisas, compreender o coração de Deus a respeito dos nossos comportamentos e discernir se aquilo vai nos edificar ao próximo, se aquilo vai glorificar a Deus, e qual é a minha motivação para fazer. Você consegue entender isso? Há muitas questões que às vezes nós nos deparamos, e a Bíblia ela não se preocupa em ser um livro de regras. Há muita coisa comportamental dos dias de hoje que nem existia na época em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, alguns jovens nos perguntam, pastor, o que é permitido fazer no namoro? É permitido namorar? Deixa eu te falar, a Bíblia não fala sobre namoro. Pelo simples fato que não existia esse comportamento, essa prática nas épocas em que foi escrito. Então, como é que eu devo agir como cristão? Se lá no livrinho da regra, que a nossa tendência é querer ver, sim ou não tem nada a respeito. Eu devo buscar o coração de Deus, compreender como Deus lida com relacionamentos, entender como esse relacionamento ao longo das narrativas bíblicas foi abençoado por Deus ou reprovado. Você percebe? Então, facilita para nós muito essas perguntas. Se você quiser saber se você pode ou não fazer, querido, é muito simples. Bom, em primeiro lugar, se a Bíblia diz que pode, acabou. Tem coisas sim que a Bíblia é taxativa. Se a Bíblia diz que não pode, não pode. A Bíblia é a autoridade máxima, é a palavra de Deus, é o próprio Senhor ressurreto por meio de letras no nosso meio. Porém, se você perguntar se aquela atitude, se aquele comportamento, ele vai edificar, ou ele vai glorificar a Deus, você já tem um grande caminho percorrido para saber se você deve ou não continuar.
Você deve checar também a motivação. Qual é a motivação pela qual eu desejo fazer? Percebe? Mas o nosso foco central é aqui, a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Mas me permita ser muito claro com você, ou numa resposta direta para esse questionamento: nada que eu possa fazer me dará a vida eterna. Não há nada que o homem possa fazer. A pergunta correta seria: não é o que eu devo fazer, ou o que eu farei para herdar a vida eterna, mas sim como herdar a vida eterna. Muda tudo. Muda o foco. O centro da salvação não é mais as minhas atitudes, não são mais as minhas atitudes. Mas eu começo a apontar para uma busca de alguém que pode proporcionar isso. Querido homem, todo homem nasceu morto espiritualmente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem está morto espiritualmente tanto quanto uma morte física se demonstra, aponta para uma inoperância daquele mesmo corpo que está lá morto. Não há nada que o homem espiritual morto possa fazer para se reconectar com Deus, para ser salvo. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, somente pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo. Mas a sequência do texto, em que muda completamente até o local, Jesus, ele traz ali um diálogo com duas irmãs, e que, se pudermos entrar nesse texto com esses questionamentos em mente, e lê-lo, buscando estas respostas, podemos ver o caminho a se percorrer. Olha lá o que está a partir do verso 38, Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que da minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja, Maria é centrada em Cristo. Maria, porque é centrada em Cristo, então ela pode amar. Marta é centrada em obras, programações. Pode até ser eficiente, mas provavelmente não vai ser consistente em seus atos de amor. Olhando para a conversa de Jesus com o intérprete da lei, e Jesus então mostra ali o serviço ao próximo, e como o samaritano resolve aquela situação de uma maneira aprovada por Deus. Ali o Senhor Jesus demonstrando o amor prático, e que então é questionado a posição religiosa do sacerdote e do levita, em que essas questões não são as relevantes, não é o que eu faço, mas é o que eu sou.
Aqui Maria demonstra que ela está centrada em Cristo. E como nós já vimos anteriormente, pela própria resposta do mestre da lei, em que é necessário amar ao Senhor com toda a minha força e amar ao próximo como a mim mesmo. Este amor só é possível, querido, quem está encharcado do amor de Cristo. Aquele samaritano, de uma forma especial, ele nos representa, ele representa aquele que é o pecador, que foi alcançado pelo amor de Jesus, e porque ele foi alcançado pelo amor de Jesus, ele se torna uma nova pessoa, e por isso ele pode ter aquele tipo de atitude que alcança aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão sem Cristo Jesus, porque essa é a maior enfermidade, esse é o maior roubo. A igreja que é centrada em Cristo, ela pode amar. A igreja centrada em atividades, em obras, em programações, ela também pode ser eficiente. Mas ela pode falhar nesse quesito de amar. Marta, ela crê que servindo, ela será mais amada por Cristo. E eu quero te dizer que não há nada que possamos fazer para que Cristo nos ame mais do que Ele já nos ama hoje. Nós amamos porque fomos amados, não amamos para ser amados. Nós servimos porque fomos salvos, não somos salvos porque servimos. Presta atenção, não se trata de não servir ou servir pouco, não! Vamos ter uma fé prática que serve, que ama. A Bíblia fala que aquele que ama precisa ter as obras acompanhando. Mas nós não podemos inverter esta ordem. E é muito sutil de acharmos que porque estamos fazendo, estamos alcançando algo. O que posso fazer para herdar a vida eterna? O que posso fazer para ser amado por Deus? O que posso fazer para ter condição de ser abençoado por Deus? Você está entendendo? Só o amor de Jesus me levará a servir como Jesus. Em primeiro lugar, em primeira instância, o amor de Cristo, ele me leva a servir ao próximo, levando a melhor boa nova, a melhor notícia. O maior serviço que eu posso prestar ao meu próximo é levar a salvação para aquele que está condenado. Querido, o inferno daquele que está condenado precisa ser tão real para nós quanto o nosso céu. Precisamos crer firmemente que há um céu, que há uma eternidade de glória preparada por Cristo Jesus para nós, mas também precisamos igualmente crer que há um inferno que está preparado para aqueles que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, daqueles que estão presos em seus pecados, dominados pelas trevas. Aquele que ama Jesus, aquele que foi alcançado pelo amor de Jesus, ele precisa se mover por este ato de misericórdia, de urgência. Quando os amigos levaram Jesus, aquele paralítico diante de Jesus, abriram o telhado, colocaram a maca, a cama, com o enfermo ali, com o paralítico. Todos os religiosos, todas as pessoas, só conseguiam enxergar uma necessidade daquele homem, que era sim real, que era sim dramática, mas não era a maior.
Chegou um tempo em que precisamos arder pela maior necessidade da humanidade, pela maior crise, pelo maior drama, pelo maior caos em que a nossa sociedade está. O que Jesus faz com aquele homem, ao contrário do que todos ali esperavam, é virar para ele, olhar com um amor ágape e perdoá-lo. Os teus pecados estão perdoados. Queridos, ali um olhar de crítica, olhares raivosos diante de Jesus. Porque a expectativa era da cura natural. E corremos o risco, mediante a um tempo tão dramático, queridos. Eu não estou dizendo que não precisamos olhar em Cristo e crer e receber isto, a cura para as nossas enfermidades, a solução para os nossos problemas. Sim, precisamos e tem remédio em Cristo Jesus. Mas o que eu quero te dizer é que é uma ordem de prioridade, e a igreja de Jesus não pode perder o foco da ordem de prioridade. As perguntas precisam continuar sendo feitas da maneira certa para Cristo Jesus. Nesses dias de caos, não perca de vista os problemas reais. Por mais que possa te chocar, meu irmão, minha irmã, e eu espero que te choque ao ponto de haver uma reflexão profunda, mas a realidade do enfermo que está em Cristo é infinitamente melhor do que o são que não está em Cristo. A realidade do miserável, do pobre, que está sem Cristo, que está em Cristo, perdão, é infinitamente melhor do que o rico que está sem Cristo. Jesus também explica e fala sobre isso na parábola do rico e do Lázaro. Aparentemente, no momento em que eles estavam ali vivos, estavam vendo a situação um do outro, evidentemente o olhar natural via a miséria do pobre, do Lázaro, e o rico vivendo muito bem. Mas então avança a parábola e os dois morrem, e a realidade se mostra terrível para aquele que estava sem Cristo, para o rico. Ao ponto dele querer retornar, pedir para retornar a esta terra, para avisar os seus parentes de quão tenebroso era o inferno onde ele estava. Querido, nós temos o privilégio de estarmos vivos, cheios da unção, cheios do Espírito Santo de Deus, e podemos neste tempo, Senhor, erguer as nossas vozes e proclamar como atalaias do Senhor nesta geração, que Jesus Cristo é a salvação, só nele temos a vida eterna, Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. A maior prova que podemos dar a Deus de amor é amar ao próximo. Mas a maior prova de amor que nós podemos dar ao próximo é levá-los a receber o amor de Deus. Jesus não nos chamou para salvar o planeta do caos. Jesus nos chamou para salvar as pessoas do inferno. A grande comissão, a missão de Cristo está latente mais do que nunca. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a nação, a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Queridos, nós somos portadores do maior remédio, da maior vacina que há entre os séculos e séculos, que cura com uma única dose
do sangue do Cordeiro, cura por toda a eternidade. Do maior mal que há, a morte eterna. Nós temos esta cura em nossas mãos, nós temos em nossos lábios esta vacina. E muitas vezes estamos acuados, ou desatentos, ou apenas olhando ao caos natural que o mundo se encontra. Sim, é terrível o que estamos vendo. Temos nos nossos meios, proximidade, parentes, amigos, irmãos, que têm sofrido, sido acometidos por esta enfermidade, por essa pandemia, pelo caos econômico. E nós temos também uma palavra de cura para liberar sobre vocês, queridos. Em nome de Jesus, o mesmo Senhor que teve poder para ressuscitar, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tem poder para curar a tua vida, para restaurar o teu trabalho, as tuas finanças, em nome de Jesus. Mas em primeiro lugar, eu quero que você me entenda nesta noite, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos voltar à satisfação e à tranquilidade do Evangelho, em que as circunstâncias naturais, por mais catastróficas que se estabeleçam, não altere quem eu sou em Jesus Cristo. Sabe qual é a maior diferença entre Marta e Maria? Não é que uma trabalhava e a outra não. Mas é que uma se preocupava e a outra não. Marta se preocupava com o que fazer. Maria descansava naquele que já fez tudo por nós. Aleluias. Jesus Cristo naquela cruz, com aquele olhar eterno, Ele vira e a sua última frase é: está consumado. Ele já fez. Você tem hoje o acesso à vida eterna, meu irmão. Você tem hoje acesso à presença, à intimidade daquele que nos amou com amor eterno, daquele que nos viu na criação, antes da fundação do mundo, Ele já nos viu. É este amor, não é o amor que nós temos presenciado mundano, de interesses, que quando eu decepciono, alguém nos decepciona, nós rapidamente nos fechamos e sofremos, ou somos abandonados. Jesus foi injustiçado, querido, mas não foi injusto com ninguém. Jesus foi julgado por todos, mas não julgou ninguém. Jesus foi abandonado por todos, mas não abandonou ninguém. Ele não vai te abandonar. Ele só fez isso porque Ele é amor. Porque o amor ágape se movia nele e através dele. E esse mesmo amor é que tem que se mover em nós, querido. Precisamos, como Maria, estar diante de Jesus. Estar centrado em Jesus, no amor de Jesus. Nós só podemos repartir aquilo que nós temos. Se temos Jesus, temos amor, Deus é amor, então Deus vai liberar este amor através de nós. Então, o nosso serviço vai ser constante. O nosso amor vai ser constante. Vai ser então como daquele samaritano que amou incondicionalmente, mesmo que ninguém o visse. Quem conhece Jesus, não se preocupe em ser reconhecido por mais ninguém. Quem vê Jesus, não se preocupe em ser visto pelos homens. Descansa aos pés de Cristo, meu irmão. E nem mesmo a morte vai poder roubar a tua paz. Vai poder lhe preocupar mais. Eu quero encerrar
lembrando para você o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 38. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Igreja, há um amor do Senhor disponível sobre a tua vida. Receba nesta noite este amor prático que trouxe, já te deu a maior cura que você e eu precisamos, que é a da separação eterna, da morte eterna, que é a do inferno. Nós temos nele a convicção de uma vida diante dele, nos céus pela eternidade. Mas precisamos repartir, mais do que nunca, urgentemente. Milhares de pessoas estão nos deixando neste país diariamente. Precisamos correr mais do que nunca contra o tempo e contra o inferno, para tratar e servir daquilo que é o mais importante. Amém, querido?